Alô pessoal, professor Flávio voltando a falar sobre os temas espíritas. Hoje é um tema muito importante que Kardec abordou no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e o título é A Emancipação da Alma. Então, o que Kardec estava falando com isso, com essa emancipação da alma? Porque emancipar quer dizer se afastar, se desligar, se desdobrar, não é? E então nós precisamos entender que nós, seres humanos, nós somos seres multidimensionais, quer dizer, nós vivemos em mais de uma dimensão. Nós não vivemos exclusivamente aqui na dimensão material, não é? Nós vivemos constantemente entre a matéria e o plano espiritual. Então é isso que Kardec aborda no capítulo 8, quando ele fala da emancipação da alma, que a alma se emancipa do corpo em determinados momentos, em determinadas horas do dia, né, da vida. Então, isso é uma coisa natural e comum, corriqueira. Mesmo que a maioria das pessoas não compreenda isso e acham que nunca viram, que nunca aconteceu com eles esse processo de emancipação da alma, se emancipar do corpo físico, isso acontece diariamente na vida de todos nós. Porque um fenômeno mais comum de desdobramento é a questão do sono, dos sonhos, que Kardec aborda nesse capítulo com muita propriedade, tá? Então, veja bem, o ser humano, todos nós encarnados aqui na Terra, no planeta, o ser humano necessita dormir, ele precisa desse período de sono, tá? Ele pode passar alguns dias sem dormir aí, né? Pode acontecer alguns casos, mas não vai muito tempo sem dormir, senão a pessoa ela desencarna, ela morre se ela não dormir. O ser humano tem que dormir, assim como os animais também dormem, passam por esse processo. Então, isso aí é uma coisa que não foi estudada ao longo dos últimos séculos, né? Passou meio batido, meio despercebido, a questão de dormir, né? Era só uma coisa relacionada ao descanso. Dormir era descansar, né? Então, quem trouxe pela primeira vez esse tema à baila foi o Kardec, Allan Kardec, no seu Livro dos Espíritos, onde ele explica bem a questão e ele faz a diferenciação, que é o principal. Foi a primeira pessoa que fez essa diferenciação entre dormir e sonhar, sono e sonhos, que eram tidos até aí a meados do século XX, eram tidos como sinônimos, né? Dormir e sonhar era tudo uma coisa só. Kardec vem mostrando que não, que isso é bem diferente. E por que é bem diferente? Porque quem dorme é o corpo físico, quem necessita dormir, descansar, é o corpo físico. E quem sonha é o espírito. São duas coisas bem diferentes. O corpo dorme e no momento que ele dorme, o espírito se desdobra, se emancipa, se afasta e ele percorre então esse período dos sonhos, né? O espírito então é que sonha. Então daí vem toda aquelas questões que envolve, né? Esses mistérios que tem através dos sonhos, né? Vem aquelas pessoas querendo interpretar sonhos, isso tem muita conversa fiada aí também, né? Quem quer saber sobre isso, estuda Livro dos Espíritos, e o Kardec explica muito bem isso aí, né? Veja bem que uma pessoa um cientista famoso, que estudou também a questão dos sonhos, que registrou essa pesquisa através de um livro, foi o Sigmund Freud, que publicou em 1900 o Livro dos Sonhos, que muita gente,
muito psiquiatra, psicólogo, muito técnico ainda usa até hoje consultar o livro dos sonhos para interpretar esse fenômeno, né? O que ninguém fala, ou a maioria não fala, que Kardec tratou disso aí em 1857, então 43 anos antes de Sigmund Freud, Kardec já traz esse assunto, e com muito mais propriedade do que o grande cientista Freud, né? Muito pouca gente sabe disso. E o sonho foi tomando assim mais seriedade nos estudos, né? Principalmente a partir de 1929, quando se criou o equipamento para os exames de EEG, quer dizer, eletroencefalograma. Foi descoberto em 1929, não é? E aí, desse estudo, surgiu a descoberta das fases do sonho, as fases do sono. Então, se viu que o sono são várias etapas, não é? E depois, em 1953, que houve também o maior descoberta, o maior conhecimento, onde se descobriu o sono REM, que é uma das fases do sonho, né? Mas onde o sono é mais profundo, o sono é mais profundo e onde acontecem os sonhos também mais marcantes. Fase sono REM. Mas é uma parte bem técnica isso aí, né? Cabe um outro estudo, uma outra palestra, então, né? Mas veja bem, como isso aí é importante para o nosso estudo na doutrina espírita, né? E para a gente é normal, porque nós estamos acostumados com esse processo de desdobramento da alma sobre o corpo físico, né? Porque todos os fenômenos mediúnicos se baseiam nesse processo de desdobramento, né? Que o espírito então se afasta do corpo. E para vocês verem como isso é um fenômeno bem comum na nossa vida, isso acontece de outras maneiras, essa emancipação, esse desdobramento, né? O processo de desdobramento da alma sobre o corpo, né? Então, alguns exemplos principais. A nossa alma se emancipa pelo uso de anestésicos, pelo uso de drogas. Veja bem, qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, LSD, até aquela bebida da Amazônia lá, do Santo Daime, né? Aquilo também causa aqueles efeitos que a gente vê depois, né? Aqueles fenômenos mediúnicos, porque há o desdobramento da alma, né? Do espírito, o espírito se afasta do corpo e fica numa outra dimensão. O processo de cantorias, né? Que muitas igrejas fazem, né? Aquele coral, aquele canto ritmado, consecutivo, né? Aquilo cria também um processo de afastamento da alma do corpo. Por isso que acontece também nessas igrejas fenômenos mediúnicos, a alma se afasta do corpo. Processos de dança ritmada também, em círculo principalmente, né? Pessoas girando, elas através desse movimento giratório, né, força centrífuga que exerce sobre o espírito, ele também se emancipa e se afasta, né? Pela prática da yoga, da meditação, outro meio que favorece o desdobramento do espírito. Pelo uso da própria mediunidade nas casas mediúnicas, nas casas espíritas, casas de umbanda, né? A mediunidade, o uso da mediunidade também causa esse processo de emancipação. Outras coisas como o desmaio. O que é um desmaio, né? Quando o cara desmaia, é o espírito que se afasta do corpo momentaneamente, né? O estado de coma, em caso de doença, acidente, né? O cara vai para o hospital, às vezes fica 5, 10, 15 dias, um mês, até um ano, 2 anos. Tem gente que ficou anos no estado de coma. Como é que isso é possível?
né? Por que o corpo não morre ali? Porque o espírito continua ligado, ele simplesmente se afasta momentaneamente, por algum motivo aí, né, que tem que se estudar caso a caso, né? Então tudo isso aí é abordado por Allan Kardec no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é o processo de emancipação da alma, ou como a gente chama hoje mais modernamente, a gente chama de processo de desdobramento. Veja como tem conhecimento, minha gente, nas obras básicas. Isso tudo é coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Isso não é um simples tema de religião. Isso é um tema para ser abordado, estudado e sabido no nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, espero que isso aí possa ser útil para vocês, que vocês possam entender esse processo, estudar, de preferência estudar um pouco mais, ir mais a fundo, e ficamos todos com Deus, que assim seja.